Olá, inconformados com este século. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Então, hoje vamos falar sobre a insatisfação em relação ao marido e a tentação de começar a reclamar, de murmurar e, enfim, falar mal do marido, de brigar com ele. A maneira, né, o único antídoto para isso é a palavra de Deus. É a obediência à palavra de Deus. Porque quando a gente ama a Deus, ama a sua palavra, a gente busca obedecê-la. A gente busca obedecer a Deus. E a palavra de Deus fala que a gente nós como esposa devemos nos sujeitar a nossos maridos, que a gente devemos tratá-lo com respeito. Eu sei que muitas mulheres vão falar assim, mas ele deixa de fazer muitas coisas, ele me estressa, ele me irrita. Entenda uma coisa, a gente não pode justificar o pecado. A desobediência a Deus. Não é porque o outro não fez ou o outro pecou que a gente vai pecar junto. Não tem realmente lógica nisso. Até porque a gente vai ser responsabilizado por nossos atos. Quando a gente for no tribunal de Cristo, Cristo vai cobrar sobre os nossos atos. Então, não vai colar essa desculpa de que o seu marido fez algo que te inclinou a pecar. Não existe isso. Responsabilidade sua do pecado. O pecado é seu. Você escolheu desobedecer a Deus. Seu marido não obrigou você a pecar. Então, entenda uma coisa. Seja mais humilde e reconheça isso. E essa palavra não é diretamente para mim, porque eu também preciso exercitar muito isso. De ser levada pelo sentimento de vitimismo como se a culpa fosse do outro, né? Culpar o outro por nossos atos, né? E a gente, como mulher, né? A gente movido pelos sentimentos, né? E em vez de agir pela fé na palavra de Deus, né? Enfim, pensando na palavra de Deus e não pelo que nós sentimos. Então, em Provérbios 31, fala de uma mulher virtuosa, uma mulher exemplar, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, né? Está em Provérbios, a partir do versículo 10. No versículo 12, fala que ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Isso é tão profundo, não? Ou seja, ela faz sempre o bem. Ou seja, a gente deve fazer sempre o bem a nossos maridos. A gente deve tratá-lo bem todos os dias da nossa vida. Todos os dias do nosso casamento. Todos os dias. Não fala aqui que deve ser de segunda a sexta ou só às quartas. Fala todos os dias. Nem quando ele faz algo que nos agrada, enfim. Não, fala todos os dias. Até no dia que você quer gritar com ele e você quer enganá-lo. Então, tá? É todos os dias da sua vida. Então, grave isso no seu coração. E a gente tem que pensar que tudo que a gente faz aqui na Terra, a gente tá fazendo isso para Deus. Como diz a palavra de Deus, fala que a gente faz como se fizesse para Cristo, né? Para o Senhor. Então, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. A gente não deve buscar satisfação pessoal. A gente não deve fazer as coisas visando a nossa satisfação. Não, a gente deve buscar fazer as coisas para a glória de Deus, para glorificar o nome de Cristo.
Lembra que no outro vídeo falei sobre o versículo que fala sobre amar o marido, né, para que a palavra de Deus não seja difamada? Então, toda vez que a gente se porta de maneira respeitosa com nossos maridos e a gente simplesmente busca irritar com nossas reclamações, a gente está difamando a palavra de Deus. Então, devemos pensar assim: o que eu quero? Eu quero desonrar a Deus? Porque é muito melhor a gente engolir o orgulho, né? Engolir a raiva, engolir o estresse, a ira e agir pela obediência à palavra. Isso é renúncia, isso é renunciar ao nosso eu. Isso é viver Cristo, carregar nossa cruz. Então, e Efésios, né? Efésios 5 fala sobre a mulher, né? A mulher se sujeitar ao marido, né? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos, né? Em Efésios 5, versículo 22 e também no versículo 24, né? Mulher, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, né? No versículo 22, no capítulo 5 de Efésios, fala: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Ou seja, a gente deve submeter a nossos maridos, né? Como se fosse para Cristo. Como se fosse Cristo, entendeu? A gente deve pensar assim: eu estou fazendo isso para Cristo. É isso que importa, é para Cristo. E isso não se diz respeito ao marido. Não se diz respeito ao nosso marido. Diz respeito a Cristo. Então, todos os nossos atos devem ser em resposta ao temor a Cristo. Porque um dia, quando nós morremos, ou quando Jesus voltar, é isso que vai sobrar. Então, assim, é isso que a gente vai ter, é a glória de Cristo. Então, tudo que a gente deve fazer, nosso marido, a gente deve pensar em Cristo. Tratá-lo com respeito, tratá-lo com amor, tratá-lo com gentileza, com misericórdia, com paciência, com dignidade, fortalecendo a sua liderança, sendo grata. Então, entenda, haja como a igreja sujeita a Cristo. Haja como igreja sujeita a Cristo. Se você diz amar Cristo, se você diz que você obedece a Jesus, você vai obedecer a palavra de Deus, que não faz sentido você dizer que ama a Deus, que ama a Cristo, e não sujeita a palavra dele, não obedece. E não segue os mandamentos. Não segue os ensinos que está escrito na Bíblia. Não seja hipócrita. Busque viver a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça para viver em obediência à sua palavra, em nome de Jesus.